Tivemos recentemente o advento da Lei 14.010 de 2020, precisamente publicada recentemente no mês de junho, e essa legislação federal ela reza única e exclusivamente em proceder disposições com relação ao procedimento das normas, de regulamentação das normas perante o ramo do direito privado durante esse momento da pandemia, né? Proceder algumas regras específicas de como devem ser comportáveis essas regras durante esse momento. Então, uma dessas regulamentações, um desses regramentos, precisamente na regra do direito de família, lá no artigo 15, vem justamente nos informando acerca de como devemos proceder à realização da prisão do eventual devedor de alimentos durante esse momento de pandemia. Como deve ficar a situação desse determinado eventual devedor? É óbvio que o STJ já havia se posicionado através da sua resolução número 62, também uma vez já formalizada, que casos desse sentido, aquele eventual devedor de alimentos que até então deveria ser decretada a sua prisão civil, que fosse convertida para a chamada prisão domiciliar. E nesse sentido, a própria legislação federal recentemente publicada veio acompanhar o mesmo raciocínio, o mesmo procedimento, ao asseverar que o determinado devedor de alimentos automaticamente fosse e viesse a ser redimensionado para cumprir a sua prisão agora no seio do seu próprio domicílio. Muito embora nós devemos levar em consideração que a doutrina vem divergindo nesse aspecto. Alguns doutrinadores vêm discordando acerca desse posicionamento, por entender que, pelo simples fato do devedor estar agora com a sua prisão decretada e deverá cumprir no próprio domicílio, alguns entendem que seria uma medida de próprio relaxamento para o próprio devedor, pelo simples fato de deixar ou de repente de cumprir o seu compromisso de devedor de alimento, né, de credor, e ao mesmo tempo deixar de honrar com o seu próprio compromisso. Ou seja, muitos dos quais você iria desvirtuar a sua própria função. Ao invés de cumprir com aquele dever, simplesmente eu iria me esquivar desse raciocínio. É óbvio que existe também uma própria discussão no seguinte aspecto: podemos substituir essa prisão domiciliar ou, de repente, não necessariamente decretar essa prisão domiciliar durante o momento da chamada pandemia? Alguns doutrinadores também entendem que sim, seria perfeitamente possível não proceder nenhuma medida de prisão propriamente dita, mesmo em seio domiciliar durante esse determinado momento. Algumas medidas poderiam ser ratificadas ao invés de uma simples prisão domiciliar, como, por exemplo, você deixar de proferir uma determinada emissão de passaporte, ou de repente, para esse determinado devedor, deixar de reter a sua própria carteira de motorista para fins de trânsito, para fins de dirigir, ou de repente aumentar algum determinado imposto, alguma determinada multa, de repente inserida naquele determinado crédito, naquele crediário que por sua vez ele já havia sido feito previamente. Então algumas medidas já poderiam ser tomadas para fins de, ao invés de você cumprir com uma simples prisão, porque poderia levar a uma situação de acomodamento perante esses determinados devedores, pelo simples fato de eles deixarem, de repente, de honrar esses compromissos, muito embora a legislação defenda que você vai substituir uma prisão para fins domiciliar, mas não deve deixar de cumprir e honrar com pagamento. Mas alguns podem entender totalmente diferente nesse sentido. Alguns devedores podem, de repente, até deixar de honrar pelo simples fato de estarem já no seu próprio domicílio e aí se omitir de honrar com suas próprias obrigações. Então, nesse sentido, ocasiona algumas discussões perante o seio doutrinário. Particularmente entendo que é plausível o posicionamento, sim, do STJ, muito embora devemos levar em consideração que o caráter do cumprimento dos alimentos, do pagamento propriamente dito, deve ser honrado, sob pena de outros efeitos particulares, de outras circunstâncias, de outras medidas virem a serem também aplicadas com muito mais coercitivas. Como, por exemplo, justamente nesse sentido, de você até, se for o caso, aplicar multas, se você pode até reter alguns certos documentos, principalmente que leve em consideração os interesses particulares desse próprio devedor de alimentos. São medidas essas que podem tranquilamente serem ratificadas.
Então, no artigo 15 da própria Lei 14.010 de 2020, que veio regulamentar justamente essas normas de transição durante esse período temporário de pandemia, inserida perante o próprio direito particular do direito privado, torna-se perfeitamente necessário que o devedor de alimentos, mesmo estando em prisão domiciliar, mas não deixe de honrar os seus próprios compromissos, sob pena dele mesmo sofrer outras retaliações para fins de até mesmo deixar de exercer determinadas outras obrigações. É o posicionamento. Espero que tenham gostado da opinião do vídeo e aguardo os senhores numa próxima oportunidade.